Namastê. Vamos começar essa prática sentando na postura de meditação, ou numa cadeira, ou como você se sente mais confortável. E vai desfazendo devagar, apoiando as mãos nos joelhos ou nas coxas, afastando a massa do bumbum, sentindo bem os isquios, os ossinhos do bumbum lá no apoio, girando os ombros uma vez para trás e para baixo, erguendo o queixo, os olhos fechados, a pele do rosto relaxada. Então vai observando os pensamentos que aparecem aí na sua mente. Deixa o próximo pensamento passar, como se fossem nuvens no céu passando, dando espaço para uma próxima nuvem, para um próximo pensamento. Percebe como você não controla o pensamento que aparece, mas você consegue observar, analisar e decidir se você quer dar continuidade ou não a esse pensamento. Então, se você não é esse pensamento, quem é você? Você é essa presença que observa o pensamento. Vai se conectando com o seu corpo físico, percebendo a vibração do coração, os ruídos externos, e os ruídos internos. As distrações, sem julgar, sem tentar controlar, apenas observando. Olhando de um lado para o outro, já observando como o seu corpo mostra, como está essa região do pescoço, se tem algum desconforto ou dor, como você dormiu a noite passada. O corpo ele fala com a gente, ele traz esse tipo de informação. Escute. Daqui, ó, vamos olhar para cima, relaxando a garganta, a glote e para baixo, relaxando a coluna cervical. Puxando, vai sentir puxar a região da garganta e a região da coluna lá atrás. Parando esse movimento, ombros para frente, para cima, para trás e para baixo. Para frente, para cima, para trás e para baixo. E agora para trás, para cima, para frente e para baixo.
desce lateralmente, lá pro lado direito, troca, vai pro outro. Mais 3 vezes para cada sentido. Vai soltando essa lateral. Vamos mover os punhos, afastando bem os dedos das mãos. Troca o sentido. Puxa, ó, inclusive o polegar para baixo. Sente repuxar ó, aqui em cima. Troca. Entrelaça os dedos, ó. Faz o infinito. Troca o sentido. Daqui, inspira, leva os 2 braços, cresce. Exala, torce para o lado direito, desce os braços, olha lá para trás. Próxima inspiração, volta subindo os braços, inspira, olha lá para cima. Exala, desce para o outro lado, torce. Mais 3 vezes, inspira, olha lá para cima. Exala, desce, lado esquerdo. Inspira, olha para cima, desce. Mais uma, inspira, cresce. Desce, torce. Inspira, cresce, relaxando os ombros. Expira, torce. Última vez, inspira, cresce. Exala, desce, torce. Inspira, sobe. Exala, desce, torce. Daqui vamos estender as pernas. Ó, joelhos estendidos. Pode apoiar as mãos aqui no lado do quadril ou um pouquinho mais para baixo, para trás. Pontinho e flex, abrindo bem os dedinhos dos pés. Movimentos circulares. Com os tornozelos e troca o sentido. Aqui pode fazer os ajustes, pode colocar uma almofadinha para se sentar. Isso deixa a coluna mais ereta, gira os ombros para trás e para baixo. Os pés em flex. Aqui temos 2 opções, tá? O mais importante é a gente manter os ombros longe das orelhas e a coluna ereta, ó. Tá vendo? A gente não quer fazer isso, ó, essa curvatura. Então não adianta eu chegar lá no pé fazendo essa curva aqui com a coluna. Ó, melhor eu fazer assim e chegar menos. Então, uma opção é dobrar um pouquinho os 2 joelhos, ó, e encostar o abdômen nas coxas, mantendo a coluna assim. E aí, se der, aí eu vou descendo os calcanhares mais pra frente. Inspira profundamente, exala, fica os pezinhos em flex. Postura da pinça, Paschimottanasana. Só mais um pouquinho. Aí, devagar, vamos voltando, desenrolando a coluna, girando os ombros para trás e para baixo. Daqui, já vamos para uma postura de abertura de quadril.
Então, pode afastar as pernas. Os pezinhos em flex. Pontinha dos dedos das mãos aqui na frente. Os joelhos bem estendidos. A gente vai caminhando, ó, pequenos passinhos com os dedinhos lá na frente, tá? Então, mesmo que vai só um pouquinho, ó, fica respirando aqui, tá? Inspira profundo, na exalação, se der, caminha 1 milímetro mais lá pra frente. E aqui, observa, percebe onde tá alongando, quais são as sensações do corpo, o que o corpo tende a fazer nessa situação. Contrair, travar. Se for isso, ó, relaxa os ombros, respira nesse desconforto. Os desconfortos nas posturas de yoga nos ensinam a lidar melhor com os desconfortos da vida, dos altos e baixos que a gente falou na meditação. Se você consegue ficar no desconforto por 1, 2 minutos, com certeza isso vai se refletir na sua vida. Aos poucos, o yoga vai acontecendo dessa forma. Vai saindo do tapetinho e a gente vai aplicando naturalmente na vida. Inspira mais profundamente, enchendo os pulmões de ar, e na exalação, se tiver espaço, desce mais um pouquinho, respira. Se ficar muito desconfortável, volta um pouquinho caminhando com as mãos para trás, relaxa um pouquinho os pés, isso vai tirar um pouco a pressão ali nas virilhas. Só mais um pouquinho, só mais 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voltamos devagar, caminhando com as mãos para trás. E aí, devagarzinho, a gente vem juntando os pés, ó, flexionando os joelhos. Abraça um pouquinho os 2 joelhos. Relaxa os ombros, traz a testa lá para os joelhos. Fica um pouquinho nesse casulo, nessa conchinha, respirando, se acolhendo, se abraçando. E daqui, devagarzinho, vamos dessa postura mesmo para a postura do barco. Pode manter os pezinhos apoiados. Mesma coisa da postura da pinça que a gente fez aqui, ó. Tá? É nessa postura, a gente não vai deixar arquear a coluna, tá? Então mantenha a coluna assim, ombros longe das orelhas, os braços lá na frente. Aqui já vai sentir um pouquinho o abdômen, então uma opção, ó, é só descer um pouquinho e ativar o abdômen, você já vai estar sentindo a postura. Se tiver muito fácil, aí pode tirar os pés do chão. Aí, se ficou ainda muito fácil, aí vai estender os joelhos, ó, mas sem deixar arquear a coluna. Se tiver muito difícil, ó, pode segurar aqui, relaxa um pouquinho, respira. Cada um na sua variação. Vamos ficar mais 10. Deixa tremer. Deixa o barquinho tremer, mesmo nos balanços da vida, nas ondas, a gente continua com o barquinho navegando. Só mais 3. Mais 2. Mais 1. Volta devagar, pisa lá no tapetinho. Abraça os 2 joelhos.
E daqui nós vamos para Shavasana, postura do cadáver. Estendendo as pernas. Caso você sinta algum desconforto na região da coluna lombar, ó, coloca um apoio, um travesseiro ou uma almofada embaixo dos joelhos para se deitar, tá? Pode também usar a cama ou o sofá, ó, tá? Fica bem mais confortável assim. Palmas das mãos para cima. Relaxa o corpo todo, fechando os olhos. E vai fazendo um scan mental, começando lá nos dedinhos dos pés. Vai subindo a sua atenção para os tornozelos. Pelas canelas até chegar lá nos joelhos. Subindo pelas coxas até chegar no quadril. Relaxando completamente as pernas, o quadril, a pelve. Percebendo seus órgãos internos, os tecidos, as veias, os líquidos do corpo. Fluindo, trabalhando de forma orquestrada. A sua energia vital, a respiração, naturalmente acontecendo, sem agora o seu controle. Relaxa completamente o tronco, usando agora o chão como régua para a coluna, ficar bem retinha. Relaxando completamente os ombros, entregando os braços, relaxando os dedinhos das mãos, relaxando a parte do peito, costelas, soltando completamente a glote, a garganta e a região da boca, relaxando os dentes, a língua, os lábios, relaxando os olhos, nariz, os ouvidos, relaxando os fios de cabelo, relaxando a testa, o ponto entre as sobrancelhas. Percebendo a paz dessa postura, a tranquilidade do agora, do presente. Essa postura ela simula o sono profundo, o estado mais próximo do nosso eu verdadeiro, que já é pleno, pacífico, completo. Então, se reconheça nessa postura. No sono profundo, os nossos sentidos cessam. Nós não sentimos frio, calor, dor, medo, mas
ainda estamos existindo ali. Então, respira tranquilamente, sem controle algum agora, nesse estado de yoga, nesse estado de paz, colhendo os benefícios da sua prática física, mental. Entregando as incertezas, os medos, desapegando agora só um pouquinho das tarefas, das obrigações, aproveitando mesmo esse momento que você deu de presente para você mesmo. E numa próxima inspiração mais profunda, ainda de olhos fechados, a gente começa a voltar a atenção para o universo exterior com micro movimentos nos dedinhos das mãos e nos dedinhos dos pés. E aí, pequenos movimentos de pescoço de um lado para o outro, os olhos ainda fechados. Talvez uma espreguiçada ou algum outro movimento que o corpo esteja pedindo. E aí, no seu tempo, devagar, flexionando os dois joelhos, você vem se deitando para o seu lado direito, o lado oposto do coração, entrando na postura fetal. Se abraça, se acolhe um pouquinho nessa postura. Aproveitando para agradecer a sua mãe e a Mãe Terra que nos acolhe nesse planeta. Nossa mãe que nos acolheu, que nos trouxe para a vida, nos nutriu e também trazendo toda essa energia do amor incondicional, do cuidado, da proteção e da segurança para a sua vida hoje. Aproveitamos para trazer os nossos motivos de gratidão de hoje, elevando assim a nossa vibração. A gratidão, ela aumenta muito a vibração dos nossos pensamentos, a nossa frequência. Então, quais motivos pelo que você é grato, é grata hoje? Devagarzinho, empurrando o chão com as mãos, a gente vem voltando para a postura inicial de meditação. E apenas observamos, de olhos fechados, o estado das nossas respirações, o estado de mente calma, o estado das emoções,
E aí trazemos as mãos em frente ao peito, em agradecimento aos mestres que trouxeram esse conhecimento, essa ferramenta para nós e a nós mesmos que estamos buscando o autocuidado, o autoconhecimento com a prática do yoga. Vamos emanar juntos, uma vez o mantra Om, selando a nossa prática de hoje. Inspira. Namastê. Agradeço pela presença e desejo um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite.